Olá, crianças! Hoje nós vamos dar continuidade ao que temos estudado em ciências. Hoje nós vamos falar sobre a reprodução das plantas. Você se lembra que na semana passada nós falamos sobre o ciclo de vida de uma planta, onde elas nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Mas como as plantas se reproduzem? Bem, isso pode acontecer de duas formas principais. Existe a reprodução com sementes, essa é a mais conhecida. Acontece, por exemplo, com os feijões, com as maçãs e com as uvas. Mas também existe a reprodução sem sementes. É o caso da cana-de-açúcar, da batata doce e da violeta. A reprodução sem sementes, ela pode acontecer através de várias partes da planta, como por exemplo, pela folha. É o caso da violeta, das suculentas, dos cactos. Ela também ocorre por pedaços do caule, como no caso da cana-de-açúcar, do gengibre. Ela também pode acontecer pela raiz, como no caso da cenoura e da batata doce. Repare que esse tipo de reprodução não acontece com sementes, e sim por partes da planta. Já a reprodução com sementes, ela é a mais conhecida. Mas existe uma parte da planta que é fundamental para esse tipo de reprodução. É a flor. As flores participam da primeira etapa de reprodução de muitas plantas. São elas que dão origem aos frutos e às sementes. Essa imagem foi retirada da página 82 do seu livro de ciências e ela mostra as partes de uma flor. Imagine que essa flor foi cortada ao meio. Aqui nós temos as sépalas, essa parte verdinha, que ela é responsável por proteger a flor enquanto ela está fechada. Aqui nós temos os nectários. Essas bolinhas são responsáveis por produzir um líquido açucarado, dos quais muitos animais vêm em busca. As pétalas são bem conhecidas. Aqui nós temos a parte feminina da flor e aqui a parte masculina. Para que a reprodução aconteça, a parte masculina e a feminina precisam se encontrar. Mas de que forma isso acontece? Isso ocorre através da polinização. Vamos assistir um pequeno vídeo que explica melhor sobre esse processo. Acordou cedo hoje, hein? Nós, abelhas, acordamos cedo todos os dias. Essas flores precisam de um toque feminino e abelhas operárias que farão isso. Abelhas operárias são abelhas fêmeas. Isso mesmo! Elas coletam todo o pólen e néctar. Assim que as flores conseguem se reproduzir. O nome disso é polinização. Hã? Exato! É o processo de transferência de pólen de uma flor para outra. Isso permite a fertilização, o que faz novas flores nascerem. Não só flores, como plantas, vegetais e frutas. Pólen também é uma ótima fonte de proteína. Claro, para abelhas, né? Nossa, que bagunça! Não se preocupe, favo de mel. É parte do meu trabalho. O pólen gruda na abelha operária e enquanto elas estão coletando pólen para comer, parte acaba se soltando. Assim acontece a polinização de que as flores precisam. Sim, este é um trabalho muito importante. Você sabia que as abelhas são responsáveis por mais de 80% de toda a polinização? Pois é! Tem plantas que dependem exclusivamente das abelhas para crescer. Como amêndoas. Sem abelhas, elas nem existiriam.
Um mundo sem amêndoas? Ah, isso é loucura! Algum tempo depois da polinização, as pétalas e outras partes da flor murcham e caem. A parte feminina se desenvolve e dá origem ao fruto, e dentro dele estão as sementes. As sementes, elas dão origem a uma nova planta. Algumas se desenvolvem perto da planta, outras são levadas para longe, com a ajuda dos animais. Isso pode acontecer porque os animais podem levar o fruto e carregar sua semente para outro lugar, ou às vezes eles comem o fruto e espalham as sementes através das fezes. Também pode ocorrer pela ação do vento, que pode espalhar as sementes e dar origem a novas plantas. A dispersão das sementes também pode acontecer pertinho da planta. Esse aí é um pé de urucum, que faz o coloral. Essa planta, ela explode e as suas sementes são espalhadas ali perto. Isso também acontece com a mamona. Bem, para que uma planta dê origem a outra, é necessário a germinação. Você sabe o que isso significa? Para que uma semente consiga germinar, ela precisa que o ambiente tenha condições adequadas, como água e oxigênio. Então, a germinação nada mais é que o processo inicial da planta, onde ela encontra boas condições para crescer e se desenvolver. Por fim, eu queria deixar a dica de um filme. Não sei se você já assistiu, mas vale a pena. O filme Bee Movie, As Aventuras de uma Abelha, ele explica muito bem como acontece o processo da polinização, a importância das flores e dos animais, não apenas para a vida vegetal, mas a polinização e o processo de reprodução das plantas são responsáveis também e fundamentais para a nossa vida aqui na Terra. Espero que você tenha gostado muito dessa aula e que tenha tido um grande aprendizado. Até mais!